Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico e também teológico que vai nos dar uma visão ampla de um assunto que é importante a gente falar, mas às vezes não dá para falar dentro da missa. Não porque a gente vai assustar alguém falando na missa, mas é que é um assunto tão longo que se a gente for falar isso na missa, a missa vai durar 2h30, 3 horas, né? Então é melhor fazer em estudo bíblico, porque aí abre espaço para perguntas, para comparações, para situações que colaborem efetivamente para a gente ter o entendimento sobre a realidade espiritual. Então o assunto de hoje é sobre cuidados espirituais que nós, cristãos, devemos ter e exorcismos. Então, como que acontece isso? O que é o mundo espiritual? De verdade, existe exorcismo? Como entender isso? Existe de verdade essa coisa de possessão em que o inimigo, né, na Bíblia é chamado por diabo, demônio ou Satanás, possui a pessoa? Ou um outro espírito que não sejam eles possuem, é verdade? A gente sempre tem essas dúvidas, né? E muitas vezes a gente não sabe como agir. E a gente não sabe muitas vezes também como entender isso. E de repente vê algum acontecimento espiritual e se assusta. Porque não tem o entendimento, não sabe agir, enfim. Eu quero iniciar esse estudo dizendo para vocês que para a gente falar de exorcismo e libertação espiritual, então nós temos um material fundamental. Primeiro é Bíblia. Nós temos que entender o que a Bíblia fala sobre isso. Ok? Depois nós temos que entender que quando falarmos de coisas sobrenaturais, nem tudo está na Bíblia. Tem coisas que estarão na teologia católica. Ou ainda tem coisas que estarão na espiritualidade da igreja. Ou na espiritualidade do padre ou do bispo exorcista. Então, não é que você vai ler a Bíblia e você vai ter o manual 100%, porque a Bíblia mostra como é. Agora, os detalhes, as narrativas, como esse mundo espiritual atua, a Bíblia não fala, não narra isso, mas ela nos permite entender com segurança como isso acontece. Então, o primeiro ponto é a Bíblia Sagrada. Segundo ponto é uma obra clássica, que eu acho que todos deveriam ter. Já indiquei até em missa esse livro. Se você for buscar na internet para comprar, você não vai pagar, acho que nem R$100. E é um livro que eu tenho certeza que se você comprar, você vai ter esse livro na cabeceira da sua cama. Porque além dele narrar de uma forma fácil o assunto que eu vou explicar, ele também tem orações práticas. E depois ele tem perguntas e respostas sobre situações de opressão espiritual, de obsessão espiritual e ainda de exorcismos. O nome do livro assusta um pouquinho. É um nome em latim. Summa, a gente escreve assim em português. Summa com 2 M's. S-U-M-M-A. Summa daemoniaca, que é o nome em latim, a gente fala Summa demoníaca. O autor é um padre José Fortea, José Antônio Fortea. O nome do livro é Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas. Então, o padre Fortea, ele andou o mundo por mais de 20 anos pesquisando casos de fenômenos sobrenaturais. E ele mergulhou numa área da teologia chamada teologia ascética e mística, que é uma área que fala muito sobre a vida espiritual, o estado da graça, e aí também depois nos permite entender um lado contrário. Então, eu vou começar explicando pelo livro, e aí a gente vai entrar na Bíblia. Vamos lá. Uma coisa tem que ficar clara para você, quando a gente falar nesses assuntos de opressão, possessão ou exorcismo. Existem espíritos de primeira classe espiritual.
e existem espíritos de segunda classe espiritual. Vamos explicar dessa maneira. Espíritos de primeira classe espiritual são espíritos que nunca tiveram corpo. Eles nunca viveram encarnados num corpo. A Bíblia diz que são os anjos. E espíritos de segunda classe, espíritos que já viveram no corpo. Então, espíritos de homens e mulheres. Espíritos de primeira classe, como anjos, eles são chamados, e aqui eu quero começar explicando assim. Eles são chamados de puros espíritos. Qual é a diferença entre puro espírito e espírito puro? Qual é a diferença disso? Puro espírito significa só espírito. Espírito puro é um espírito que tem pureza. Então, anjos são criados somente em espírito. E não quer dizer que eles tenham a aparência nossa humana. A Bíblia vai falar que existem anjos em nove categorias, nove tipos, 9 classes, organizados em 3 coros. Então existem anjos que estão lá nas alturas, diante de Deus, e talvez eles nem aparência agradável possam ter aos olhos humanos, porque nós não saberíamos identificá-los ou compreendê-los. Seriam anjos chamados de serafins, querubins e tronos. Eles estão numa atmosfera lá no paraíso, acima dos espaços cósmicos. É uma profundidade muito grande falar destes seres. Depois, outros seres, que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e o livro do Apocalipse vão falar deles também. Que são anjos chamados de potestades. Esse nome vem do latim, potestas significa poder. Anjos de grande poder. Depois, dominações. Anjos que exercem domínio. Eles têm autoridade para dominar. E anjos depois chamados de principados. Príncipes espirituais. Eles governam, o nome já diz, uma região. Depois, abaixo, no planeta, perto dos homens, nós teríamos anjos, arcanjos e virtudes. Seriam anjos que guardariam o equilíbrio do mundo, o equilíbrio das nações, o equilíbrio das águas, dos mares, dos oceanos. Anjos que guardam cidades, anjos que guardam igrejas, casas de cristãos e a própria vida de cristãos. O padre Forte começa a dizer que num tempo imemorial, um tempo que não é um tempo cronos é o tempo cronológico do relógio, onde a gente percebe que a hora passa, aí vem a manhã, a tarde, a noite, e depois vem o dia seguinte, e depois passa, são 5 dias, 7 dias, 1 semana, 2 semanas, o mês, o bimestre, o trimestre, o semestre, o ano, um conjunto de anos, uma década, entende? Esse é o tempo cronológico. Existe um outro tempo que não se mede desta maneira, que é o tempo espiritual. Eon ou aeon. É um tempo onde não existe uma questão física nesse tempo. É um tempo psíquico, é um tempo próprio do espírito. Você tem que entender que a palavra espírito, no hebraico e depois no grego, influenciaram essa palavra em português. No hebraico, seria ruach, sopro, vento. No grego, essa palavra vai aparecer escrita de 2 maneiras na Bíblia. Espírito. Vai aparecer como pneuma e depois vai aparecer como psique. Pneuma seria o espírito como ente espiritual. Um espírito propriamente dito. E psique é mente
em grego. Já colocando para nós uma possibilidade de que o nosso espírito é a nossa mente. É a nossa mente. Não é o cérebro. O cérebro é o órgão. É a força que ocupa o cérebro. Seria mais ou menos assim. Esses espíritos que foram criados puros espíritos, só espírito, que seriam os anjos, eles viveriam diante de uma realidade onde o tempo não passa cronologicamente, mas ele passa na mente espiritual deles. É um tempo aeon, é um tempo eon, é um tempo psíquico, é um tempo mental, é um tempo espiritual. E estes anjos, num dado momento, foram liderados por um anjo que, vendo a glória de Deus, ele se encanta com a glória de Deus e ele começa a desejar ser Deus. Ele quis ocupar o lugar de Deus, receber a glória aqui é todo louvor, toda energia que os outros anjos tributavam ao Criador. Ele quis ocupar a mente, ele quis ocupar Deus, ele quis tirar Deus do trono e ele ocupar a graça de Deus. Então, ele começou a pensar isso no psiquismo, na mente dele. Então, o primeiro pecado dos anjos foi esse pecado mental, psíquico. Ele desviou a compreensão de Deus. E ele começou a criar a maldade na sua mente e atribuir que Deus era mau. Ele inverteu o valor do Pai. E aí ele, quanto mais inverte o valor da verdade, mais ele se distancia de Deus. E a todo momento, Deus ia atrás desse anjo. Até que ele promoveu uma inversão na mente, olha o poder. Ou inversão na mente espiritual de outros anjos. Ele conseguiu assediar a mente de outros seres angelicais. E ele convenceu outros seres angelicais a psiquicamente entenderem uma outra realidade de Deus que ele criou. E esses anjos se afastam, portanto, da verdade. Até que chega um momento que se afastaram tanto em que eles não conseguem mais voltar. E Deus indo atrás. Mas eles não conseguem mais voltar a ver Deus como Deus era. Até que o rompimento se deu de forma definitiva. Não podendo mais, portanto, voltar. Eles criaram uma tela psíquica, espiritual, de mentira, e inverteram tanto que a mentira foi tida por eles mesmos como verdade. Então eles acreditam no que aquele ser criou e projetou no assédio psíquico à mente deles. Desta maneira, estes anjos saem, ou, outra expressão usada, caem da presença de Deus. E quando eles caem anjos de todas as categorias espirituais. Caem tronos, caem querubins, caem serafins, caem dominações, caem potestades, caem principados, caem virtudes, caem arcanjos e caem anjos. E quando eles caem, eles continuam sendo serafins, querubins, tronos, porém, num lado invertido, no lado negro, no lado sombra. Então, em vez de guardarem a posição para a qual foram criados, eles passam a trabalhar contra a função para a qual eles foram criados. Se eles deveriam guardar o equilíbrio do paraíso, eles vão trabalhar para combater o paraíso. Se eles foram criados para guardar o equilíbrio cósmico, atenção, existem anjos que guardam o equilíbrio dos planetas, das estrelas, dos corpos celestiais. O livro do Apocalipse mostra isso, porque ele vai narrar que anjos vão mexer nas estrelas, que os corpos celestiais vão ser abalados.
eles caem. E quando eles caem, eles saem para atormentar a criação. Se tornam, portanto, inimigos. E quando eles entram na terra, eles começam a exercer um domínio negativo dentro do planeta Terra. Atenção. Então, é possível, é provável que tenhamos anjos de várias categorias, desses níveis que eu expliquei, dentro do planeta, influenciando negativamente o planeta. E eles atuam onde? Por regiões. Não existem anjos príncipes, que são principados? Eles trabalham em cima de grandes regiões, e a Bíblia mostra isso. Anjos, dominações, eles exercem domínio numa outra região. Anjos de poder, eles influenciam, potestades, influenciam governos. A Bíblia mostra isso. Então, por exemplo, quando você pega na Bíblia o povo de Deus, eles eram nômades, como se fossem ciganos. Andavam pelo deserto, não tinham uma cidade fixa. Num dado momento, eles são escravizados pelo Egito. E perdem ali no Egito a liberdade, perdem a capacidade de dar culto a Deus, de se organizarem, perdem a dignidade humana, porque vivem como escravos, enfim. Aí quando você olha, o que é que tem no Egito? É uma terra de vários deuses. Na linguagem bíblica, uma terra de idolatria. Então, outra coisa que você tem no Egito, escravidão. Outra coisa que você tem no Egito, violência. Outra coisa que você tem no Egito, a Bíblia vai usar essa expressão, prostituição espiritual. Outra coisa que você tem no Egito, morte violenta, assassínios. Então, entendemos que em cima do Egito existe uma, biblicamente falando, existe uma potestade violenta influenciando com essas características aquela região. Aí depois a Bíblia vai falar que o povo também ficou sofrendo na Babilônia. Aí você lê a Bíblia e você vai ver o que é que tinha na Babilônia. Idolatria, imoralidades sexuais, morais. Se a gente hoje fala mal de certas práticas espirituais no Brasil, fala, em tal estado do Brasil tem essa questão espiritual ruim. Não, em tal estado. É porque não leram a Bíblia e não estudaram a Babilônia. Porque a Babilônia seria a capital mundial desses rituais que seriam diabólicos, satânicos, luciferianos, uma coisa assim negativa mesmo, do ponto de vista cristão. Então você vê que quando o povo esteve lá, o povo foi assediado espiritualmente, o povo de Deus se misturou com outras crenças, o povo, como não tinha se misturado com outras crenças no Egito. Você começa a ver que havia uma força tão grande ali na Babilônia, que havia um servo de Deus lá chamado Daniel, profeta Daniel. E ele tinha até uma função administrativa na Babilônia. Num dia, o rei iria baixar um decreto, e ele começou a orar sobre esse decreto, porque era um decreto que proibia manifestação espiritual de religião. Haveria lá, através desse decreto do rei, a proibição de que as pessoas pudessem se ajoelhar e cultuar ao Deus eterno. Então o rei ia impedir isso. As pessoas não iam mais poder se reunir para dar esse culto a Deus. Então Daniel começa a orar, fazer jejum, e ele é entregue ao rei, ele é entregue a uma força política do rei, ele é entregue a um sistema político que impediu a nação de dar culto a Deus. E ele ora. E a oração dele chega até Deus. E Deus designa um arcanjo, a Bíblia vai dizer que é Gabriel, para ir lá na Babilônia e trazer a resposta da oração de Daniel.
Mas esse anjo não conseguia descer na Babilônia. E aí ficou um tempo, e aí apareceu para Daniel o arcanjo Miguel. E Miguel, então, atua. Mas aí o arcanjo Gabriel revela antes, né? Eu não pude descer antes, atenção, porque o príncipe da Pérsia se opôs a mim. Esse príncipe não pode ser um príncipe humano, porque um príncipe humano não tem poder para se opor a um arcanjo. Então, é um príncipe, é um anjo da categoria dos principados, que se opôs ao arcanjo Gabriel para trazer a oração, dada ali, a resposta da oração, que era para ser trazida por Gabriel ao profeta Daniel. E o arcanjo revela, mas então veio Miguel e duelou com o príncipe e o venceu, e aí o arcanjo pôde descer. Então nós sabemos que existem principados em cima de regiões. Esses principados estão em cima de vários países. Num panorama bíblico, vamos pegar, por exemplo, Roma, porque Roma teve uma epístola que Paulo escreveu aos romanos. Olha lá, leia a epístola, você vai ver que Paulo está condenando imoralidade sexual, você vai ver que Paulo está condenando idolatria, você vai ver que Paulo está falando contra injustiças, você vai ver que Paulo está falando contra as promiscuidades, enfim. Então, em Roma, em cima de Roma, havia uma potestade, um principado, que influencia as pessoas sexualmente, que influencia as pessoas de maneira idólatra, que influencia as pessoas de maneira fútil. Aí sai da Grécia, sai de Roma e pega a Grécia. Paulo escreveu várias epístolas aos gregos. Quando você vê o que Paulo escreve, ele aborda tecnologias na epístola dele, ele aborda conhecimentos, ele aborda situações mais lógicas. E quando você vai estudar a Grécia no tempo em que Paulo escreveu para a Grécia, eles já tinham aquedutos que nenhuma outra nação tinha. Eles já tinham conhecimentos de como esquentar a água nos aquedutos. Eles já tinham conhecimentos de medicina que os outros países, as outras nações não tinham. Então, em cima do território da Grécia, existe um principado de conhecimento, de tecnologia, também de imoralidade, de bloqueios políticos. Então, a Bíblia fala dessas realidades. Vocês acham que essas realidades não atuam mais hoje? Se você lê as características do Egito, da Babilônia, da Pérsia, de Roma e da Grécia na Bíblia, você vai ver exatamente atuando hoje com características interessantes em várias nações. Se você analisar espiritualmente a América Latina, você vai ver muito acontecendo na América Latina que está ali revelado na palavra. Por exemplo, nós temos na América Latina países que impediram padres, pastores, igreja católica e evangélica de se manifestar publicamente nas ruas. Bolívia, por exemplo, alguns anos atrás. A Nicarágua, hoje. Olha que interessante. No Brasil, estão querendo aprovar uma lei para tirar o quê? Objetos sagrados de tudo que é público. Tirar crucifixo, referências sagradas de escolas, de hospitais, de fóruns. Você acha que é à toa isso? Veja, no Egito, foi o primeiro país registrado na Bíblia a matar crianças inocentes. Existe um principado no Egito de infanticídio, de morte, de matança de crianças. Esse potestado atua hoje no mundo ou não? Qual a ideia que ele trabalha espiritualmente na política mundial? Aborto. Vamos aprovar o aborto. No Brasil hoje, se você atacar um cãozinho, você pode ser preso e de uma maneira mais grave do que defender a ideia do aborto. Perceberam a atuação?
Você pega, por exemplo, a Babilônia, um sistema político injustíssimo. Aí você olha as nações do mundo hoje. Potências espirituais de injustiça em cima de vários países. Então, a influenciação, a gente entende que a influenciação desses anjos caídos se dá em continentes, países, pequenas regiões, em cima de cidades. Nas cidades, atuam poderosamente em toda a estrutura que envolve crianças, escolas, igrejas. Ok? Ficou claro até aqui? Como eles influenciam? De que maneira eles influenciam? Então, primeiro vamos ver. Quando eles caem, a Bíblia fala que eles recebem 3 nomes. São chamados de diabos, demônios e Satanás. Só que quando você estuda a gramática bíblica, a gramática do grego, você vai ver que a palavra diabo, a palavra demônio e a palavra Satanás não são substantivos. Lembram da aula da professorinha de 4ª série? Quem lembra? Fala para mim, turma, o que é substantivo? Fala para mim, o que é substantivo? É tudo que dá nome. Satanás. Tem teólogos que discordam, mas em tese não é nome. Diabo não é nome, não é substantivo. E demônio não é substantivo. Essas palavras são adjetivos gregos. Quando você vai pegar a classe gramatical para estudar profundamente o aspecto de um adjetivo, você vai ver que o adjetivo pode indicar aspecto, aparência e qualidade ou defeito. O adjetivo qualifica positivo ou negativamente uma situação. Então, esses anjos caídos, guardando as classes a que pertenciam, uns foram agrupados, e a gente não sabe como, mas aparecem como diabo, outros como demônio, e aí, alguns teólogos vão dizer que outros, satanases, ou um ser Satanás. A palavra diabo, do grego e do latim diabolos, diabolos, diabolon, significa aquele que quebra. Diabo significa aquele que quebra. Guardem isso. Diabo significa o quê? Isso. Guardem isso. Vou dar um exemplo para vocês da música clássica. Alguém aqui ouve música clássica? Gosta de música clássica? Beethoven, por exemplo, Bach, Strauss. Gostam? Beethoven tem muito uma questão na música. Quem estuda música clássica vai ter um recurso na música. Em latim eles chamam assim, diabolus in música. Então vem a harmonia. Tan, 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 tan. Quando tem essa questão de quebrar a harmonia, eles falam que é o diabo na música, porque quebrou a harmonia. Então, diabo é aquele que quebra. Ok. Demônio. Palavra daimon. Daimonei. Enfim. Tem outras formas de falar. Depende da função que essa palavra vai exercer na frase. As terminações das declinações vão indicar. Mas essa palavra é traduzida como aquele que se opõe. O opositor. Ok? Satanás, do grego satanas, tradução, acusação, acusador, aquele que acusa. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Jó, há uma história narrada de que um dia Deus estava numa assembleia com todos os anjos. E no meio dessa assembleia com Deus, com todos os anjos, aparece Satanás. A Bíblia registra Satanás, não dá o nome. E Deus pergunta, Satanás, de onde tu vens? E ele responde, venho, isso é Antigo Testamento, hein? Venho de andar a esmo
pela tua criação. E aí Deus vai dar uma cutucada no Satanás. Viste o meu servo Jó? Jó era um homem. A natureza da constituição espiritual do homem é diferente da natureza constitutiva de um ser, de um anjo. Então, Deus disse assim para Satanás, você perdeu tudo, né? E ele está dizendo, viste o meu servo Jó? Como ele me é obediente, como ele me rende culto. E Satanás fala para Deus, atenção, mas é lógico que ele é obediente. O Senhor o abençoou com a melhor família, o Senhor abençoou tudo o que ele tem, tudo o que ele faz. Deixa eu descer e tocar nas coisas dele. Eu quero ver se ele não vai amaldiçoar o Senhor. E Deus deu ordem, desce Satanás. Toca em tudo que é dele, mas não toca nele. Satanás desceu, o campo pegou fogo, as vacas morreram, tudo que era dele apodreceu, ele perdeu, encontrou miséria. Um outro tempo, Deus estava com os anjos e aparece de novo este ser. De onde tu vens, Satanás? Deus pergunta. Eu venho de andar a esmo por aí na tua criatura. E Deus vai. Viste o meu servo Jó? Tocaste em tudo dele, perdeu tudo, mas ele não me amaldiçoou. Mas é lógico que ele não amaldiçoou o Senhor. O Senhor não me deixou tocar nele? O Senhor não me deixou tirar o que é mais precioso dele? O Senhor não me deixou cobri-lo de doença da cabeça aos pés? E Deus disse, desce Satanás, toques em tudo que ele tem de mais íntimo, toques na saúde dele, mas não tens poder para matá-lo. E a Bíblia diz que ele caiu como um raio, acabou com a família, perdeu os amigos, e Satanás colocou nele, olha aí, espírito de doença, lepra da cabeça aos pés. Os amigos passavam por Jó e falavam, pega a cinza, esfrega na ferida, amaldiçoe a Deus, para você morrer logo, acabar com esse sofrimento. E ele não perdeu a fé. Vai de novo a terceira vez, e Deus pergunta, o encardido vai e confronta Deus. Ele tem acesso a Deus. É um anjo. Entende isso? E aí Deus acaba com essa história e ensina que Deus vê a nossa fidelidade também. E abençoa Jó inúmeras vezes mais em todos os sentidos. Muito bem. Então, este ser, ele é acusador. Jesus diz na Bíblia, Jesus fala, atenção, Satanás é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia nos fala o nome de algum demônio, de alguns demônios. A Bíblia fala Lúcifer, a Bíblia fala Belial, Baal, Belzebu. Para a gente entender como eles atuam, nós temos que entender o nome deles. Muitas vezes são nomes em hebraico. E aí você tem que fazer um estudo ali para entender o nome. Por exemplo, Belial, demônio das moscas, da podridão, das guerras. Belzebu, do hebraico, Baal, Zet, Bult. Baal é uma derivação de Beel. El, no hebraico, é Deus. Gabriel, Miguel, Rafael. El é Deus. Ou AH, Ar é Deus, em hebraico. Então, quando esses anjos passam a ser negativos, muda-se para Al. Então, Beel, Deus. Baal, falso Deus. Então, esse nome em português, Belzebu, vem de Baal, falso Deus. Zebult, coisa que apodrece, doença. É o demônio da doença, é o demônio da morte. Olha que interessante. Ele se opõe causando doença.
Eles se opõem, causando morte. Bom, de que maneira eles atuam? Eles atuam trabalhando na natureza, influenciando negativamente a natureza e, até um certo momento na humanidade, isso ainda existe hoje, mas não com tanta frequência, eles claramente possuíam pessoas. Para você ter uma possessão, você tem algumas fases. Então começa normalmente com uma opressão. A pessoa se sente oprimida. Quantas vezes nos sentimos oprimidos? Aquele dia que você acorda, parece que está amarrando o peito, você tem a impressão que o dia está trancado, que aquilo que você está fazendo não está rendendo, e aí você começa a observar que você não tem foco para trabalhar, para falar com alguém. Parece que você está cercado assim, ó, de todos os lados, com uma tristeza, dá vontade de chorar e você fala, não estou sentindo dor, não estou sentindo raiva de ninguém, não estou com mágoa de ninguém, mas você não sabe, parece que aquilo sufoca. E a opressão, ela chega a ser tão forte, que em algum momento, a pessoa quer respirar e sente falta de ar. Opressão. A opressão, ela trabalha, vamos dizer que esse púlpito seja uma pessoa. A opressão, ela trabalha assim, ó, em volta da pessoa. Ela contamina espiritualmente o entorno da pessoa. E ela pode trabalhar o entorno da pessoa ou de um lugar. Ok? Opressão. Então a pessoa, na opressão, ela tem sentimentos que ela não consegue entender. Quando a pessoa não cuida dessa opressão, essa opressão começa a entrar num nível tão forte que ela vira obsessão espiritual. Ao contrário da opressão, que trabalha fora, a obsessão, ela passa a atrapalhar a parte interna da pessoa. E internamente, a obsessão trabalha psiquismo e sentimento. Diretamente. Surtos de tristeza intensíssimos. Surtos de raiva. Crises profundas de depressão, que a pessoa não consegue sair da cama, ela não consegue ter ânimo para beber água, comer, tomar banho. É uma dominação interna. E aí o médico vai e receita remédios fortes, que vão atuar onde? No sistema nervoso central, e a pessoa fica dopada. E aí quando fica dopada, cuidado com o Zolpidem, ok? Ele tira a sua capacidade no dia seguinte de interação. De interação. Olha aqui. Existem inúmeros relatos, né? Inúmeros relatos. E aí quando a pessoa não tem o tratamento, não busca uma ajuda médica ou religiosa ou espiritual, essa obsessão, que começou com uma opressão, ela domina tanto, mas tanto, que ela vira uma possessão. O mal entrou de tal forma no corpo que ele comanda o corpo. O mal comanda o corpo. Pode. Mas aí o pessoal não vai ouvir depois. Espera aí. O senhor está falando de anjo. Fala mais né? perto. O senhor está falando de anjo. Nós não temos o nosso anjo da guarda? O que nos Eu vou entrar guarda? nesse assunto logo depois. Ah, tá, porque eu ia saber do senhor, né? Toda essa opressão, se o nosso anjo da guarda não está de plantão nesse momento nos ajudando. Sim.
Eu já vou entrar. Tudo que eu estou falando aqui ainda é introdução. Nós nem entramos ainda na profundidade do tema. Então tá, eu vou ficar no aguardo. Obrigada. Então, a possessão é quando o mal entra e domina o corpo. Existem vários graus de opressão. Existem vários graus de obsessão. E existem vários graus de possessão. Perfeito? Bom, eu quero que vocês abram a Bíblia agora numa passagem que eu vou dizer para vocês. Romanos 12, 2. Eu vou achar aqui e daí já falo a página. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos pegar o capítulo 12 desde o início. Página 1461. Da Bíblia Ave Maria. Olha o título que está ali. Pegaram? Aparece um título aí para vocês? 61. 1461. Amém? Qual o título que aparece aí para vocês? O que vocês entendem, antes de entrar aqui, tem que explicar. O que vocês entendem por religião? Quais as grandes religiões do mundo? Cristianismo é uma religião. Depois, hinduísmo, islamismo, budismo. Ok. Dentro do budismo, existe um ramo só de budismo ou vários ramos de budismo? Vários ramos de budismo. Dentro do islamismo, você tem a prática de um jeito só ou tem duas ou três práticas? Uns mais conservadores e depois você pode ter ainda outros que não seguem com tanto rigor. Dentro do cristianismo, você tem um jeito só de praticar o cristianismo? Ou são vários jeitos? Você tem evangélico, pentecostal, neopentecostal, católico, romano, católico brasileiro, católico nacional, católico anglicano, ortodoxia. Dentro do espiritismo, você tem quantas modalidades de seguir o espiritismo? Várias. Às vezes o mesmo ramo não é igual. Dentro da Umbanda, que já é espiritualismo, você tem uma prática igual? Todas as umbandas são iguais? Todos os candomblés são iguais? Então, religião, elas são consideradas mundiais. Qual a proposta da religião? Ela parte do pressuposto que o ser humano está rompido com Deus. Então, a religião, ela quer religare. É como se ela fosse fazer a conexão. E aí o apóstolo vem e ele coloca aí, Romanos 12, a verdadeira religião. Então ele está dizendo que existem religiões que não são verdadeiras. Ele está dizendo que existem religiões que não conectam ou não reconectam o ser humano com Deus. Se tem a verdadeira é porque tem outras que não são. Perfeito? Olha a verdadeira aí, vamos lá. Vocês vão ler comigo. 1, 2, 3. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, vírgula, para aí. Quem tem caneta, grifa a palavra misericórdia. Amém? Você vai dividir essa palavra. Miseri, faz um risquinho. Cor, faz outro risquinho. Dia, faz outro risquinho e deixa. Miseri quer dizer miséria. Cor é coração. Dia é uma derivação da palavra latina dei, que é Deus. Misericórdia é Deus que desce até a miséria do coração. Misericórdia é quando Deus age, é quando Ele resgata. Misericórdia é resgate de Deus. Então o apóstolo está dizendo, irmãos,
eu chamo a atenção de vocês, eu vos exorto, pelos resgates de Deus, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes o que a Deus? Olha o que está escrito aí. Os vossos corpos. Corpo vivo ou corpo morto? Em sacrifício vivo. Olha que interessante. Se é sacrifício, na linguagem da religião, tem que ter morte. Só é sacrifício quando eu mato um animal, quando eu derramo o sangue do animal. Se você pegar o livro de Levíticos, lá vai ter a descrição do que é um sacrifício. Tem que tirar o sangue do animal, pegar o sangue numa vasilha, cortar as patas, colocar de fora, as tripas no outro altar, e depois queima, e depois asperge, mistura a cinza do que queima com o sangue, joga em cima do povo. Esse ritual está na Bíblia. Moisés fez esse ritual quando ele desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei. Ele sacrificou uma vaca a Deus, misturou as cinzas com o sangue, porque não pode haver aliança no mundo espiritual sem sangue. Repitam, não pode haver aliança no mundo espiritual sem sangue. Então ele proclamou a lei e pegou o sangue da vaca com o sacrifício, misturou e saiu aspergindo em cima do povo. Ele leu a lei e jogou o sangue. O sangue do sacrifício testemunhou que a lei antiga entrou em vigor. Quando Jesus Cristo deixa o evangelho para a terra e ele morre na cruz, o que é que sai dele na cruz? O sangue dele testemunhou que começou um novo tempo, começou uma nova aliança. Por isso que a cada missa, quando consagra o cálice, diz assim: pois isto é o meu sangue, do novo e eterno testamento, derramado por vós, pelos apóstolos, e por muitos, não está escrito todos na Bíblia, e por muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que irão crer. Aqueles que entenderem essa conexão. Então, o apóstolo está dizendo assim: ofereçam a Deus o corpo de vocês em sacrifício vivo. Não tem que se matar, não tem que derramar o próprio sangue. Porque o sangue vivo dentro de você, norteado pelo teu psiquismo e pelo teu afeto, vão posicionar você diante do mundo espiritual pelas suas escolhas. Então, quando você escolhe Deus, escolhe Cristo, o teu sangue inteiro vibrou isso. A tua alma vibrou isso. Teu espírito vibrou isso. Então o apóstolo está fazendo um apelo aqui: parem de ser ignorantes, abandonem a ignorância espiritual, estudem o mundo espiritual, a palavra, tenham conhecimento espiritual. Porque verdadeiramente o cristão precisa de conhecimento espiritual. Entenderam até aqui? Continua aí. A oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, vírgula, santo, vírgula, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Versículo 2. Não vos conformeis. Conformar. Conforma. Colocar na mesma forma. Ficar igual. A mulher vai fazer pão, coloca em 3 formas. Os pães saem iguaizinhos. Então, ele está dizendo: não sejam iguais, não tenham a mesma aparência. Não vos conformeis com este mundo, vírgula. Mas, agora vocês vão aprender algo interessante na Bíblia. Mas, transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Grifem a palavra espírito. A palavra espírito na Bíblia está escrito com E maiúsculo ou E minúsculo? Guardem. Quando aparecer a palavra espírito na Bíblia, com E minúsculo, é o espírito do homem, é o espírito da mulher, é o espírito do mundo. Quando aparecer a palavra espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo, a Deus. Essa palavra que vocês grifaram foi escrita no original em grego. Em grego. Em grego eu falo a palavra espírito como pneuma ou como psique.
A palavra em questão no original aí não foi pneuma, foi psique. Psique significa o quê? Mente. Olha o que ele está dizendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha como faz sentido. Para que possais discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Eu só consigo discernir se a coisa que está acontecendo for em nível mental, psíquico. Então a palavra está dizendo, vigie a tua mente. Se os anjos tiveram a mente espiritual deles assediadas por um anjo de grande poder. Estes anjos, há quantos 1000 anos não estão andando na humanidade, colocando atrapalhações no desenrolar do plano da salvação? Existem pessoas que amam o mal. Existem pessoas que conscientemente escolhem o mal. Existem pessoas que acordam de manhã e dizem, vou fazer o mal para quem hoje? Existem pessoas que amam as trevas. Eu me assustei recentemente, porque eu sempre estudei essa questão de exorcismo, libertação espiritual. Mas eu nunca tinha visto na internet coisas tão amplamente divulgando sobre culto a demônios, satanismo. E está aberto. As pessoas oferecendo, olha, vem aqui, eu faço um pacto com você. Você escolhe o demônio que você quer fazer o pacto. Está aberto isso na internet, no YouTube, alguma coisinha, mas no TikTok, isso explode. Vai vendo a situação, vai vendo. Esses espíritos caídos, diabos, demônios, eles têm espíritos de segunda classe abaixo deles, que serão espíritos imundos. No Evangelho de Mateus, Jesus fala em demônios e em espíritos imundos. Entende? E aqui eu vou dar alguma explicação. Eu não posso falar que é, porque senão eu vou ser processado. Mas vocês vão entender. Vocês já passaram pela rua e de repente em algum lugar da rua vocês viram alguma coisa espiritual colocada lá? Não precisamos falar o nome. Não precisamos falar o nome. Vocês sabem o que é. Pergunta. Espírito come matéria? Mas por que coloca matéria lá para o espírito? Porque aquela matéria foi energizada. Espírito identifica a energia. Atenção. Tem uma passagem no Evangelho de Marcos que Jesus fala que um homem estava possuído e foi pedir libertação. E recebeu a libertação. Mas que o espírito que saiu, ele andou por lugares esmos e encontrou outros 7 espíritos piores do que ele. E se uniu àqueles espíritos. E aqueles espíritos resolveram juntos voltar àquele homem para atacar aquele homem. Atenção aqui. Se aquele homem queria ser liberto do mal pela fé, o espírito vem para atacar e ele não consegue entrar mais. Porque ele quis ser livre pela fé. É uma situação. Tem gente que caminha na vida espiritual da igreja conosco porque tem fé. Agora, tem gente que vem à igreja porque quer resolver um problema. Tem gente que vem à igreja para fazer uma novena, para alcançar emprego, para ganhar mais, para comprar um carro, para dar certo o negócio, para Deus abençoar o namoro, para Deus ir pegar a namorada que foi embora, o namorado que não quer mais ver na frente. E aí quer vir à igreja para fazer um trato. Então não é fé, mas de repente alcança a graça. Vai que o homem conseguiu a libertação porque ele queria apenas resolver um problema e não pela fé. Ele foi liberto. Mas depois de um tempo, e aí não é tempo cronológico, é um tempo deles, é um tempo aeon, é um tempo psíquico deles, eles se unem e voltam para atacar o homem.
Esse homem, de repente, estava na Síria. E hoje ele está no Brasil, pois aqueles espíritos da Síria identificam ele no Brasil. Como? Energia da célula. Cada célula do nosso corpo tem uma energia chamada energia bio-holográfica. Bio é de vida. Holográfica é a cor da luz que emana. Então, a sua célula emana uma energia de frequência espiritual. E é essa frequência espiritual que eles identificam. Exemplo, uma pessoa vai procurar alguma pessoa que entende da situação espiritual e vai dizer, olha, eu quero que você faça alguma ritualística para que o fulano receba tal coisa. Beleza. Aí, preste atenção, ó, isso não está na Bíblia. Por isso que eu comecei dizendo, nem tudo está na Bíblia. O fundamento está, mas o desenvolvimento do entendimento, agora você vai entender. Energia some no ar ou não? Não. Você entra na igreja, você fica quietinho aqui, coloca uma música de fundo, se concentra num versículo, você vai começar a se arrepiar. Porque esse ambiente está impregnado de orações. Esse está do nome de Deus, das devoções. A energia sagrada, ela entra na parede. Você percebe. Na sua casa tem briga, tem grito, tem palavrão, tem raiva. A energia também está lá, ela não vai sumir. Ela impregnou? Ok. Aí o fulano que foi lá encomendar alguma coisa para a cicrana, vai e diz assim, eu quero que você faça uma coisa para o fulano. Tá bom, vou fazer. É tanto, beleza. Atenção. Você vai ter que trazer aqui uma garrafa de pinga. E de repente a gente vê essa garrafa de pinga em algum lugar por aí. Pergunta, o espírito bebe pinga? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, não bebe pinga. Só que o que tem na pinga? Álcool. E quando você abre a pinga e deixa ela aberta, o que vai acontecer com o álcool? Segundo a epístola do apóstolo Pedro, os espíritos andam por onde? Orai e vigiai, porque vosso inimigo, o demônio, anda pelos ares como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Eles andam pelos ares. Ok. Então, o fulano começa a pensar assim, olha, fecha o olho, lembra da cicrana, ok. Agora pensa em tudo de mal que você quer para ela. Está pensando? Pensa mais forte, vibra mais forte ainda. E fica lá pensando. Aí o fulano pega, quando você pensa alguma coisa, você sabe que a sua energia, ela pode ir de 30 a 40 centímetros do seu corpo. Energia celular, biolográfica. Você está pensando o mal, ok? Aí ele pega a garrafa de pinga que está aberta e começa a passar em torno do seu corpo. O que o álcool vai fazer? Absorver a sua energia. Na sua energia está o desejo do mal que você fez nascer, a intenção que você tem de ver a pessoa. E aí ele invoca algum espírito. Existem espíritos muito baixos, que quem estuda exorcismo a fundo vai saber que podem ser basiliscos, basilões, larvas astrais, larvas espirituais. São espíritos potencialmente intensos, mas moral e intelectualmente burros. Eles não têm discernimento. Eles foram gerados para o mal. Entende? Gerados para o mal. E aí chama esses espíritos lá nessa pinga. E depois vai num ponto específico, por aí, e coloca. Então, ele vai beber a cachaça? Sim ou não? Sim ou não? Mas a cachaça vai? E ele gruda na energia que está no ar. Identifica a energia biolográfica e vai procurar a energia biolográfica da pessoa que você imantou pela psique, pela mente, e vai atacar. Por que está dizendo aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente?
Percebeu? Qual é o foco de atuação do maligno? Primeiro, a mente. Quais são as potências da sua mente? Ouvido, olho. Entra na mente pelo que você ouve e pelo que você vê. Então, uma pessoa que ouve muita coisa negativa, ela está num mundo de opressão. Ela deu ouvidos, ela acolheu o negativo, entra na mente e vira obsessão. E ela vai viver aquele cotidiano de ódio, de raiva, de descontentamento, essa loucura que está no mundo, essa obsessão vira uma possessão. Eu já vi uma pessoa usar crack, né, em vídeos, né? Você já viu uma pessoa usar crack? Pega, põe na latinha, esquenta, segura, e aí você conta até 10. No 10, a pessoa já está alucinada. E aí vê monstro, vê demônio. Atuou onde? Na mente, no sistema nervoso. Será que aquela droga não abriu a potência da mente dele para o negativo e ele está vendo o mundo caído? De onde apareceram aquelas imagens naquela mente? Eu vi uma notícia hoje. Um filho mata a mãe e corta o dedo da mãe para usar a biometria para tirar o dinheiro. Quem está atuando na mente dessa pessoa? Provavelmente essa pessoa começou alguma história com opressão. Não cuidou, foi naquele desespero, na obsessão, buscar alívio. De repente pode ter conhecido um vício. Acreditem, não é o Espírito Santo que entra no vício. É um espírito de vício. Esse espírito, ele trabalha debaixo de uma dominação. Tem um anjo de dominação, uma potestade ruim. Esse espírito está em afim com essa energia para atuar. Tem lugares que a gente vai, que a gente sente a energia do lugar. Você fala, credo, isso aqui está pesado, isso aqui está cheirando traição, isso aqui está cheirando sexualidade, aqui está cheirando roubo. Você não sabe como, mas você sente. É a atuação energética que está naquele ambiente. Então, existem pessoas hoje que andam possuídas. A possessão virou tão comum que existem muitas elevadas chances de termos pessoas possuídas nas igrejas de maneira consciente, só que elas estão lá de uma maneira reativa. Entenderam isso? Como o diabo entra e como o diabo possui? Ele entra e possui na personalidade. Quem é mãe aqui? Seu filho nasceu, se começou a crescer, primeira coisa, você não começa a observar a personalidade dele? Esse aí é bravo, puxou o avô, aquele espanhol bravo, briguento, não é assim? Personalidade. Pela personalidade você começa a ver o temperamento, se a pessoa tem doçura, se ela tem agressividade, se tem foco, se é disperso. Como o mal atua? Também na personalidade. Sim, no ambiente, mas estou dizendo assim, na pessoa, o mal atua no ambiente, mas a personalidade da pessoa é o que mais recebe a influência do mal. Entende? Se aquela pessoa, de repente, numa linguagem psicanalítica, ela pode ter um trauma, que é desconhecido, mas ela não cuida daquele trauma, aquele trauma pode virar uma janela aberta para a opressão. Obsessão. Possessão. Entende? Eu conheço, por exemplo, padres que não estão comprometidos com a obra da evangelização. Eu conheço bispos que não estão comprometidos com a guarda do evangelho, pastores. Porque quanto mais eu desvirtuar da palavra, então eu sei que eu vou colocar mais essa pessoa que vai me ouvir num discurso distante da palavra, que não fundamenta a prática espiritual pela palavra, mais eu vou colocar essa pessoa a sujeito de ataques espirituais.
Então, primeira coisa, o apóstolo está dizendo, transforme a tua mente pelo teu entendimento, oferecendo o teu corpo a Deus em sacrifício santo. O teu corpo em sacrifício vivo. Então, o que é que tem que ter no teu corpo? Coisas santas. Coisas santas. Eu me vigio. Então, por exemplo, eu já fiz estudos e eu sei que músicas clássicas têm uma elevada vibração. Eu sei que certos tipos de música são agradáveis, acalmam. A Bíblia diz que o rei Davi tocava a harpa para... Saul tocava a harpa para acalmar o rei Davi. Enfim. Então, na minha casa, eu tenho, acho que um pendrive, tem mais de 1000 músicas. Todas instrumentais. Eu acordo de manhã e já deixo tocando. E deixo, não num volume alto, não, mas só a vibração audível, porque aquela vibração, ou orações, entende? Eu coloco repetidamente, eu tenho um salmo que eu gravei, eu mesmo gravei, e aí eu coloco esse salmo repetindo lá e deixo esse salmo o dia inteiro repetindo. No dia que eu percebo que eu estou tendo ataque espiritual, eu gravo o Salmo 91 e deixo no pendrive, naquele repeat do rádio, e fica tocando o Salmo 91 o dia inteiro, encardido, não deve ficar com muita raiva de mim. Porque aquelas palavras abalam aquele império. Ou uma música, por exemplo, que eu conheço só com o nome de Jesus. A música inteira é só Jesus. Então começa, Jesus, Jesus, Jesus. Depois mais 10 vozes entram. Jesus, Jesus. Depois mais 30 vozes entram. Jesus, Jesus. Depois tem 100 vozes. Eu deixo aquilo repetindo o dia inteiro no meu quarto. É um remédio. Outra coisa, coisas santas no meu corpo. Eu tenho que ouvir coisas santas, mas eu tenho que ter coisa santa no meu corpo. Eucaristia, unção com óleo santo, uso de água benta, eu coloco o sal exorcizado na minha comida, mas eu também tenho que fazer jejum, intensificar a minha vida de oração. Então, esses cuidados espirituais, nós temos que ter. A Bíblia, por exemplo, não fala de pontos energéticos no teu corpo. Mas você tem ou não tem ponto energético no teu corpo? E aí? Você vai ignorar isso? Então você tem que se cuidar energeticamente. Eu atendi uma mulher em confissão e eu a atendi meses a fio, porque ela era envolvida com rituais negativos. Eu só consegui fazer a oração que a libertou mesmo, depois de mais de 2 meses orando por ela todos os dias. Eu orava, intercedia por ela todos os dias, ela vinha uma vez por semana pessoalmente, e quando ela vinha pessoalmente eu rezava o exorcismo nela. Depois de 2 meses rezando o exorcismo nela, é que o trem manifestou, deu o nome dele, e aí eu consegui fazer sair. É legalidade espiritual. Se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, e você olhar lá no livro de Gálatas, leia o capítulo 5 todo na sua casa. Leia o capítulo 5 todo de Gálatas na sua casa. Ali vai falar quais são as obras da carne e as obras do Espírito. Nas obras da carne você vai ter fornicação, luxúria, concupiscência, agressividade, irritabilidade. Aí você começa a pegar o dicionário Aurélio e vai em um por um. Irritação. Ok, leu no dicionário. Depois você vai luxúria. Ok, vê no dicionário. Depois você vai concupiscência. Ok. Aí você vai vendo um por um. Você vai ver que todas as obras da carne se relacionam com a personalidade da pessoa. E aí depois você vai ver as obras do Espírito. Paciência, bondade, longanimidade, humildade, prudência,
perseverança. Aí você pega o dicionário Aurélio e vai em cada uma para você entender no dicionário, por mais que você ache que você sabe. E você vai ver que todas as obras do Espírito também estão relacionadas à personalidade. A personalidade é atingida diretamente pelas potências do ouvido e dos olhos. Então, primeiro passo num processo de cuidado espiritual. Vigia o que você põe dentro do corpo, por comida ou bebida. Primeiro ponto. Existem marcas de coisas que nós usamos que estão consagradas ao diabo. Por exemplo, tem um refrigerante, eu não vou dizer o nome, mas é um refrigerante que não é branco. Sabem qual é? Você pega o rótulo dele e tira, e aí você põe o rótulo dele ao contrário na luz, e você vai ler assim, ó, alô diabo. Está escrito isso no rótulo. E tem gente que acha que não é, brincadeira, piadinha, linguagem subliminar, ok. Aí você consome esse produto que não é branco, 3, 4, 5 anos direto. Ele vai atuar nos seus ossos, vai atuar nos seus rins. Aí você vai estudar biblicamente o que significam os ossos. Vai estudar biblicamente o que significam os rins. Você vai descobrir um monte de coisa. Então, o cuidado, primeira coisa, cuidado espiritual, é você perceber a tua vida e perceber todas as energias ao redor de você. Foi trabalhar, viveu um dia legal, volta para casa, comece a pensar, hoje eu estive com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Hoje eu falei tal coisa e tal coisa. Foram coisas produtivas? Olha como você vai estar. Você conviveu naquele dia com tais pessoas. Energia pesada. No fim do dia você está mal na sua casa. Aí você vai perceber que você tem comunhão de energia com pessoas. E aí você imagina isso um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 anos. Um casal que não se entende já há mais de não sei quantos anos. Começaram se namorando, o cara pegava na mão dela, pagava sorvete, levava para a praça e jurava. Você é a garota da minha vida. Eu amo, nossa, eu te amo. Eu te adoro. Eu quero morrer velhinho junto de você. Vocês já ouviram isso, mulherada? Sim ou não? Tudo iludido, aí. Tô brincando, não fica brava não. Aí, de repente, em algum momento, desanda. E aí, começa um já não pegar mais na mão do outro, depois de casado. Começa um a não ter paciência de ouvir o outro. Começa a perder o interesse sexual. Acabou o casamento. E aí, quando acabou o casamento, acabou o vínculo do amor. E aí? E aí? Será que não teve antes uma opressão? Não teve depois uma obsessão? Eu atendo pessoas casadas que choram na confissão, dizendo assim, meu marido, quando fala comigo, parece que meu coração... Atenção, meu coração acelera, mas não é mais de amor, é de raiva. Parece que meu estômago arde, eu não tenho mais vontade de ver. Isso é possessão. Existe já um espírito que entrou, que está influenciando o músculo cardíaco, e um espírito que está influenciando o estômago. Não pense que um espírito, ele vai só causar aquela possessão. Sai, diabo, não sai, sai, deixa no corpo dele, não deixa. Quem é teu? Não pense que é só isso, não. Existem espíritos que entram nos ouvidos e causam problemas específicos. Existem espíritos que entram nos pulmões. Existem espíritos que entram no estômago. E cada situação gera uma perturbação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, aí vocês vão pegar e colocar nas respectivas situações. Pornografia. Eu li uma reportagem, nunca foi tão consumida no mundo como é consumida hoje pornografia. De qualquer gênero. Então a pessoa fica assim, ó, sei lá, numa tela, olhando. Potência da alma, os olhos abertos, vidrados, ligados naquilo. Aquilo está influenciando uma área cerebral. Paramos aqui. O cérebro é o órgão. Mas dentro do cérebro, o que é que tem que é seu? Sua mente. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da mente.
Bom, então não está sendo transformado positivamente, mas negativamente. E aí, aquele comportamento visual que entrou na mente, e a mente é o espírito, aquele comportamento é um grau de possessão. Já não é mais opressão, já não é mais obsessão, é uma possessão. Entrou um espírito, eu estou abrindo segredos agora para vocês, nesta área cerebral. A pessoa que consome pornografia não prosperará com dinheiro. Pornografia é espírito de miséria. Na linguagem bíblica. Nós temos casos estudados de exorcismo. Atenção, eu vou repetir antes de continuar. A pessoa começa a ver um filme, ela fica assim, olhando. Então, pela janela do olho, está entrando no cérebro, numa região cerebral. O cérebro é um órgão. Vamos repetir? O cérebro é um órgão. Dentro do cérebro está o quê? O seu espírito. Dentro do cérebro está o seu espírito, a sua mente. A mente, na Bíblia, eu falo espírito, escrevo psique. Dentro do cérebro está a mente é o espírito. Ok? Ficou claro biblicamente? Ok. Atenção. Então a pessoa deu acesso pela imagem, pelo olho, a uma potência de desequilíbrio. Tem um mandamento do Eterno que diz: guarde teu corpo em pureza. 6º mandamento, não peque contra a castidade, contra a pureza do corpo. Ok. Corpo puro, prosperidade garantida. Regra do Altíssimo. Corpo em pureza, prosperidade, garantia. Por quê? Prosperidade não é só ter dinheiro. É ter felicidade, é ter saúde, é ser feliz no que faz, é ver o trabalho dar certo. Prosperidade é a pessoa que consome pornografia, briga com a família, não tem paz em lugar nenhum, não consegue juntar dinheiro. Potências espirituais se aproximam e vampirizam a energia dessa pessoa. Agora eu volto e vou abrir segredos. Pessoas que nós acompanhamos ao longo de tempos, que não conseguiram se libertar do vício. Tá? Se é vício, vamos fazer um estudo? Se é um vício, tem um espírito de vício em cima. E em cima desse espírito de vício tem um demônio. Tem um demônio, que o nome dele, nós falamos na Bíblia quem é, né? Beel, não precisa falar o resto, já expliquei. Ok? Pessoas que não conseguem se libertar desse vício, no momento da vida, desenvolvem um problema no cérebro, que a ciência humana fala que é AVC. Não estou dizendo que quem tem AVC é porque consumiu pornografia. Não. Nós estamos dizendo que casos estudados por pessoas que desenvolvem exorcismo dizem que essas pessoas que não se libertaram do vício desenvolvem no sentido da vida AVC. Aí você pega um vídeo de pornografia e vê. É putaria de todo lado, fazem tudo. Só falta ter penetração nos poros da pele. É esculacho com o corpo. Aí vem o AVC e esculacha o corpo. Você perde o movimento no AVC, você não controla mais os seus movimentos. Perceberam o link? Abriu janela, pediu contato veio. É assim que funciona. É o preço. Outras situações. Não estou dizendo também que todo mundo que vai ter câncer de próstata, até porque eu vou falar. O que eu estou dizendo é que casos que nós estudamos mostram isso. Não estou falando que, ok, todo mundo que tem esse problema fez isso, pelo amor de Deus. Isso é um estudo pessoal. Isso não é nem para colocar depois na edição do vídeo, viu, diácono? Isso que eu estou dizendo, essas coisas aqui. Então, veja só. Homens que durante a sua vida enganaram as suas esposas, traíram as suas esposas, adulteraram e chegaram no momento da vida assim, ó, estou feliz porque me dei bem,
traí a coroa nem ficou sabendo que eu traí, mas eu traí com menininhas novas, gatinhas, pele francesa, perfume bom, creme importado na pele, só de chegar perto me arrepiava, aqueles peitinhos bonitos no meu peito. Conversa de bar. Quem é homem sabe que isso que eu estou dizendo aqui é conversa de bar. Ok? Aí chega num dado momento, câncer de próstata. Você sabe que sem a próstata saudável não há ereção sexual. Não há ereção no pênis do homem, não sabe disso? Ok. Com qual órgão ele pecou? Com o órgão genital. Onde a doença está atuando? Na próstata, que controla. O pecado entrou naquela área. A doença, vamos trocar o nome, o sofrimento vem naquela área para a correção. Repitam comigo, porque o sofrimento também é redentor. Tem sofrimento que a gente vê a pessoa naquela agonia e ora e faz tratamento, não sai. Por quê? Porque aquele sofrimento está redentor. Está dando a correção que aquela alma precisa para, ao se desencarnar, conseguir ter algum mérito. Percebeu como é profunda a área de libertação? Sim? Percebeu isso? Tem que ter uma visão espiritual clara, bíblica. Se você pegar a Bíblia em vários outros sentidos, Jesus diz isso. Jesus diz claramente na Bíblia uma frase assim: seja a sua palavra sim, se for sim. É tão curta, mas tão profunda. Não, se for não. E aí ele explica depois o porquê. Porque o que passa disso vem do maligno. Então ele está dizendo assim: você é chamado a ser a verdade ou a mentira. Não fica inventando história. O que passa disso é do maligno. Jesus diz no Apocalipse: vinde a mim, fervorosos, eu vos exaltarei. Vinde a mim completamente arrebentados, eu vos restaurarei. Mas não vinde a mim mornos, porque eu vos vomitarei. Olha o que é o poder da graça. Entende? Então, por exemplo, existem casos de possessão que se tornaram possessão na vida de uma pessoa depois que a pessoa conviveu com uma opressão 5 anos. Depois que ela conviveu com uma obsessão por 3 anos. Depois ela está possuída em algum nível, em algum grau. Existem muitas pessoas que têm, por exemplo, manifestações de demônios e não percebem. É sério. Vou dar um exemplo. Pessoa que fala sozinha. Alguém aqui fala sozinho? Levante a mão. Levante a mãozinha. Ok. Falando sozinho, quem se vê brigando com outra pessoa? Não tem ninguém. Não é nem a questão da criança que está vendo o amigo imaginário. Você está sozinho, você é adulto, ok? Você já tem 50 anos, disso para mais, e você fala sozinho, ok? Tudo bem? Entenda comigo, parece brincadeira, vocês vão entender a profundidade disso. E aí quem fala sozinho, de repente se vê brigando com alguém. Quem faz isso? Levanta a mão. Isso. E aí, você se vê brigando com alguém por algo que não aconteceu e não acontecerá. Você cria uma cena mental. Quem já conheceu alguém que faz isso? Ok. E aí, quando você está nessa imagem, você sente que acelera, a sua respiração acelera, o batimento cardíaco acelera. Quem percebe isso? Ok. Aí, você vai procurar uma ajuda, vai no psiquiatra, ele vai dar o diagnóstico, ou no psicanalista, pensamentos recorrentes, intensos, e de repente ele vai dar algum opioide, vai atuar no sistema nervoso central.
E aí você perde algumas razões na vida. Possessão. Quantas coisas são curadas nas missas? Com imposição de mãos, bênção de óleo. Quantas coisas são curadas na missa quando a missa é bem celebrada, espiritualizada? E a pessoa, de repente, está tomando lá remédio psiquiátrico, não tem melhora, porque também não entende o tratamento, mas eu não estou dizendo nada contra os psiquiatras, nem remédios. Tem gente que precisa realmente, mas tem gente que está na igreja e a gente vê assim, ó, a pessoa é teimosa. Só que essa teimosia é o apelido para o esconderijo do diabo. Tem alguém ali, aí você vai olhar a vida da pessoa teimosa. Atenção. Casamento quebrado, amizades quebradas, carro quebrado, dentro de casa tem coisas quebradas. Que potência está em cima da vida dessa pessoa? Um diabo. O que significa diabo? Aquele que quebra. Então existe um demônio, um diabo, que é aquele que quebra. Ele quebra tudo, ele quebra coisas físicas, ele quebra a paz de espírito, ele quebra, ele rompe. Ok? Aí você pega outra situação. Uma pessoa fala, nada dá certo para mim, eu só tenho azar. Estudo não deu certo. Namoro já estou no 20º, não deu certo. Meus trabalhos não dão certo. Minha vida econômica não dá certo. A coisa não flui. A gente começa a ouvir a pessoa, só de ouvir desconfia-se que tenha um demônio. O que significa demônio? O que se opõe. A pessoa insiste no namoro. Não dá certo. Tem alguma coisa se opondo. Ela trabalha, é inteligente, tem dons, faz trabalhos fantásticos, mas o trabalho não deslancha. Tudo que faz não dá certo. Tem algo se opondo no trabalho. É um demônio. Tudo dá azar. Tudo dá azar. Ou uma pessoa que realmente existe, é vítima da vida. Vai para a escola, começa a sofrer bullying das crianças e é vítima de perseguição e é espancada. É estuprada pelo padrasto. Na adolescência é vítima de estupro. Os amigos fazem coisas negativas. No casamento apanha do marido. Ok. Satanás, o que significa? Acusador. Então ele acusa, você não é digna porque aconteceu tal coisa na sua infância. O problema é com você porque na sua adolescência foi assim. O problema é tanto com você que seu namorado não aguentou, te espancou. Nem o teu marido que jurou em nome de Deus. Olha só o que ele fez para você. Quando a pessoa tem essas situações que são interpretadas como acusação. Então, se a gente quer libertação, o primeiro cuidado espiritual é ficar atento à mente, psiquismo e aos afetos. Segundo, vigia teu corpo, guarda teu corpo, protege teu corpo em santidade. Tem gente que faz mal para você? Você identificou quem é? Não tenha medo, corte os acessos dessa pessoa na sua vida. Nossa, mas não é todo mundo filho de Deus? Olha para mim, ó. Ó o dedinho, ó o dedinho. Não. Entenda biblicamente. Tudo que existe, todas as pessoas são criaturas de Deus. Criatura é uma coisa, filho é outra. Deus cria criaturas. Ele é o criador das criaturas. A pessoa humana é uma criatura. O Evangelho diz que por crer em Cristo e viver em Cristo, você é feito filho de Deus. É Cristo quem te faz filho de Deus. Como é Satanás, o demônio e o diabo que te fazem filho das trevas. Antigamente haviam possessões. Quantos exorcismos eu fiz que pessoas caíam na igreja? Há uma questão de... Acho que vocês já viram muito. Mas caía poderosamente mesmo.
Eu não duvido, porque eu já vi coisa. Eu fiz um exorcismo com a igreja. Tinha muita gente. Uma senhora de 80 anos caiu possuída. Detalhe, ela saiu do chão na frente de todo mundo. Não ficou um na igreja para me ajudar. Saíram todos correndo. Quase que eu saí correndo também. Porque é surpreendente. Já fiz, acho que aí você já chegou a ver alguma coisa comigo. Já fiz alguns exorcismos onde na oração, não é nem que teve a manifestação ainda, na oração de exorcismo, a pessoa solta sangue pelo ouvido. Aí a gente já viu alguma coisa semelhante? Solta sangue pelo nariz, solta sangue pela boca, vomita. Num exorcismo, uma senhora que estava com câncer no seio, vomitou um osso. Curiosamente ou não, o tratamento depois deu certo, ela não precisou tirar o seio. Olha que interessante. Tem um outro caso. Isso aqui eu experimentei. Esse da mulher que levitou, na hora da oração. Atenção. A pessoa solta sangue pelo ouvido. Então, eu que já sei, porque estudei, estou compartilhando com vocês. Então, veja, esta pessoa recebeu pela potência da alma chamada ouvido a energia do mal. Soltou sangue, alguma doença. Então, eu tenho um demônio de doença. Aí eu vou ver na Bíblia qual é. Eu não vou ficar falando o nome desses caras para não dar ibope, mas vocês já entenderam como funciona. A pessoa vai na igreja de domingo. Então coloca a melhor calça, a melhor roupa, põe aquele perfume da Dior, homem, maravilhoso. Você passa o perfume, você está lá passando lá na esquina. Você começa a fazer oração de exorcismo. Essa pessoa fede. Ela fede. Por quê? Entra o que Jesus falou. Um espírito imundo está atuando nela, abaixo de um demônio. Espíritos imundos, onde tem o seu ponto de força? Em animais mortos, em corpos mortos, no lixão, no mangue, naquela água podre, no meio de fezes. Então o Espírito puxou a energia do lugar onde ele está recebendo a força dele e trouxe e manifestou naquela pessoa. Tudo bem até aqui? Aí entra a pergunta que a nossa irmã aqui fez. Mas e os anjos da guarda? Eles existem, mas eles não decidem por você. Assim como o mal nos influencia, o bem, aí entra o anjo da guarda, a intercessão de um santo, também nos influenciam para o bem. Porém, no mundo espiritual tem que ter escolha, tem que ter legalidade. Entende? E às vezes a pessoa está passando por uma batalha espiritual e ela não entende aquela batalha espiritual e desanima. E aí ela cede força psíquica e afetiva para o mal. Então o mal vai entrar, vai inverter o pensamento, porque o que o padre Forte diz? Qual foi o primeiro pecado deles? Psíquico. Eles inverteram a mente angélica deles. E aí passaram a desenvolver a mentira. Vocês estão entendendo? Pega, por exemplo, casos clássicos que a medicina vai dizer, medicina psiquiátrica vai dizer, isso é esquizofrenia psicótica sádica ou sadomasoquista. O caso de um assassino. Tem assassino que mata uma pessoa por alguma situação, mas tem assassino que mata 200. Esse cara que mata 200, ele é possuído. Acordado e dormindo, ele é possuído. Ele age possuído 24 horas por dia. E essa possessão é tão intensa
que potencializa toda a característica masculina e rude dele. Então se associa a essa pessoa espíritos de características sexuais. Então, uma mulher que não sabe ver um cara assassino, óbvio, a genética do pai e da mãe, mas também da carga energética, sexual, emocional, psíquica dos outros dois com quem ela em algum momento teve relacionamento. Vocês estão percebendo o tanto de desequilíbrio que nós temos, que são de origens espirituais? É vida como a Bíblia diz. Não é a igreja que vai chegar e falar, ó, você não pode comungar. A igreja não pode fazer isso. Com ninguém. Porque a Bíblia não ensina isso. Chega uma pessoa arrebentada na igreja e se aproxima para comungar. O que é a comunhão? É o maior exorcismo que existe. Olha só, está acontecendo a comunhão. Consagra-se o corpo no pão e o vinho no cálice. O sangue está fora do corpo. Tem vida no corpo sem sangue? Ok, então o sangue está no cálice, o corpo está no pão. Não é isso que Jesus ensinou? Não é isso que a igreja faz? Enquanto o corpo está fora do sangue, nós temos aqui morte. A morte de quem que nós estamos celebrando? Quando a gente une o pão no cálice, que uniu o corpo no sangue, nós temos aqui ressurreição, misericórdia. Romanos 12:2 está aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Oferecei os seus corpos em sacrifício vivo, santo, puro, agradável a Deus. Coisas santas são para os santos. Entrou alguém arrebentado na igreja, pelo mundão velho sem porteira, objeto da ira e do escárnio de Satanás. De repente essa pessoa vem comungar e aí alguém diz assim, você viu quem está comungando? Talvez o Espírito Santo, numa brecha de misericórdia, atuou naquela pessoa para ela vir e receber. Porque aquela comunhão pode salvar a vida dela. Comunhão é exorcismo. Entende isso? Então, oração ao anjo da guarda ajuda muito. Ter uma vida com pensamentos que devem ser bíblicos. Uma vida de oração. Olha o que nós estamos vivendo no nosso país. Vocês acham que não é espiritual isso, irmãos? É uma batalha espiritual, não tenha dúvida. E a gente vence onde? Na oração. Então, eu nem entrei ainda na profundidade de exorcismo. A gente vai marcar outro encontro para falar disso. Mas só para você ter noção, então, de situações que a gente deve estar em vigilância. Termino, então, dando algumas dicas. O seu corpo é santo. Então, tem que ter coisa pura e santa no teu corpo. Você é católico? Pratica o catolicismo? Então, coisas do catolicismo no seu corpo. Água benta, comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Ah, mas o padre só dá comunhão do corpo. Está errado. Eu afirmo, eu bato nisso, eu falo publicamente isso. Comunhão é corpo e sangue. Jesus disse na Bíblia, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue. Ah, mas a explicação teológica é que só o padre come o sangue, porque vale para todos. Aqui, ó. Ou porque o sangue está na hóstia invisível. Aqui, ó. Não é não. Papo para boi dormir, desvia o sentido. Comunhão tem que ser corpo e sangue. Ponto final. Aí você começa a observar que a tua vida começa a entrar no estado de graça. Joelho dobrado. São 3 dimensões que nós vivemos: corpo, alma e espírito.
Cuide do seu corpo. Alimente-se bem. Faça academia. Isso tem a ver com libertação espiritual. O seu corpo está bem, está transpirando, você gosta do seu corpo. Energias sagradas vão te rodear. Entende? Mas você não olha para você, não faz um exame, não vai no médico, bebe cachaça, bebe uísque, um pouquinho só, não tem problema, mas bebe um pouquinho a cada 10 minutos durante 3 horas, uma vez por semana. Vai te fazer mal. É uma potência espiritual e desequilíbrio. O teu corpo é espiritual. Cuide da tua mente. Janelas espirituais da mente, olhos e ouvidos, celular demais, vídeo demais, ouvir coisas erradas. Tira isso. Você já passou dessa idade da infância psíquica. Ouça coisas elevadas. Coloque a narração da Bíblia. Coloque louvores para você ouvir. Temas espirituais para você estudar. Depois, corpo, mente, espírito. Cuide do teu espírito conforme a tua religião. A religião do outro é boa, o outro. Não é que não é boa para você. Para não haver choque espiritual, por exemplo. Entende? Eu tenho um monte de amigos espíritas, mas vocês não têm noção do Kardec. Ah, Dom Pedro, vem aqui no centro, participa de uma reunião, dá palestra para nós. Não. Eles vêm na minha missa e depois falam, nós fomos na sua missa e você não veio no centro. Não, não vou. Respeito. Eu sei que tem manifestação espiritual lá. Existe. Eu sei que eles fazem coisas boas. Tem uma obra de caridade fabulosa. Mas eu não vou porque não é a minha prática. Em algum momento, aquela vibração energética, para mim, não será boa. Eu estou cuidando da minha espiritualidade. Eu almoço com eles, eles almoçam em casa, eu vou na casa deles, me pedem oração, eu faço junto com eles. Mas na hora que eles começam a invocar espírito, e eu vejo isso. Eu caio fora, vocês não têm imaginação do quanto rápido. Me dá dor de barriga, irmão, que fala que se embora, e acabou. Eu cuido da minha fé, do meu espírito, na minha prática. A religião evangélica é bonita. Eu tenho amigos pastores. Eles vêm à minha missa e comungam, porque eles querem. Eu vou ao culto deles, prego para eles, mas não comungo lá. É meu espírito. Então, identifique-se com a sua religião. Pratique a sua religião com fidelidade. Não é porque a religião do outro é ruim, não é isso. Mas existem energias por trás de muitas coisas. Para não dar o que? Choque espiritual. Eu estou usando choque para vocês entenderem. Mas pode acontecer outras coisas espiritualmente. Entendido? Essas 3 regrinhas. Vida de oração. E, finalmente, não permita que nada, absolutamente nada, atrapalhe a tua paz de espírito. Tarefa para casa. Vocês vão ler o capítulo 5 de Gálatas. Só o capítulo 5. Quem quiser ler a epístola toda vai ganhar. Mas com atenção, o capítulo 5 de Gálatas. Ali vai falar muita coisa interessantíssima sobre isso. Perfeito? Perfeito. E termino, então, dizendo para você. Exorcismo é um ministério da fé cristã. Uma prática de exorcismo na igreja evangélica é de um jeito. Na igreja romana é de outro. Na igreja anglicana é outro. Na ortodoxa é outro. Cada igreja tem a sua prática. Todas são válidas. Se houver ministério ordenado validamente. E, atenção, e termino agora. Energia de exorcismo. Vamos dizer. Eu faço aqui orações de libertação. E às vezes, no meio da oração de libertação, eu solto uma oração de exorcismo. Mas eu não faço mais publicamente exorcismo.
Porque no dia que eu fizer, vai ser uns 10, 15 tombadas da igreja, cadê eu falo? E isso acontece. E as missas sendo transmitidas, eu não posso fazer isso. Aqui não sei dessa forma, né? Não, nem posso. Porque as missas são transmitidas. Quem quiser exercício, vai lá no Espírito Santo. Lá não tem ninguém filma, lá eu tenho toda uma preparação que eu já sei que tenho lá. Então lá é diferente. E me consome menos. Agora você participou de uma oração de exorcismo? Atenção. O que eu expliquei para vocês? Que a nossa energia pode vir de 30 até 40 centímetros. A minha voz, a sua, não estou dizendo que é a minha porque eu sou padre, não. É a voz de qualquer parente. Mas imagina a voz de um padre, no ministério de exorcismo. Ele proclama a oração. A energia da minha voz rompe, penetra a energia do teu corpo. A energia do exorcismo, no mínimo, ela rodeia você 15 dias. No mínimo. Atenção. Por isso que a pessoa sai de uma reunião onde foi feita a oração de exorcismo. Ou oração imprecativa, ou oração imperativa. São dois tipos de oração de exorcismo. A energia da palavra da oração e da fé estão na sua, vamos dizer essa palavra, energia, aura, que dizem alguns. Aí você sai do exorcismo, sei lá, você vai na casa da sua cunhada. E tem alguma contaminação espiritual na casa da sua cunhada. Vai dar BO. Choque energético. Saiu de uma reunião de exorcismo, é bom ir para casa, não deixar ninguém pôr a mão na sua cabeça. Naquele dia não comer carne ou qualquer alimento que seja difícil de digestão. Álcool, em hipótese alguma, porque existem espíritos alimentados energeticamente com álcool. Guarda a oração em foco. Eu recebi essa oração para abrir caminho material. O caminho material será aberto. Para receber cura, haverá cura. Mas tem que ter um entendimento. Amém? Amém. É isso. Perguntas? Podem fazer. Peraí. Fica calma nessa hora. Perguntas? Não? Não? Achei que Tudo você claro? queria. Sem dúvida. Nossa, que pessoal bonitinho, né? Olha lá, tudo bom. Pera, com muita calma Fala no nessa hora. microfone para a gente ouvir. Não tenha vergonha. Ah, eu vou falar, não sei. Senão o diabo da vergonha impede você de ser verdade. Não grava. Fala aí. Sobre energia da criança. Um exemplo, o Murilo nasceu. Tô falando de mim mesmo. Eu tive um ex-namorado de 5 anos e depois eu tive o Murilo com outra pessoa em outro namoro. Então, ele tem energia do ex, vamos supor assim. E uma mulher que sai com vários homens, uma mulher que hoje em dia as mulheres estão fazendo isso de job, essas coisas, né? Que estão fazendo isso de profissão. Imagina uma mulher dessa e estão tendo um filho. Vai ter várias energias nessa criança no estudo. E o que teria que fazer para uma criança assim, com a oração, os cuidados? Quando a medicina não consegue explicar, aí a medicina vai inventar algumas palavras para dizer que aquilo é uma doença. Mas, na verdade, é o campo do... Né, no curso de exorcismo a gente fala, é o campo do sistema nervoso central que está ali cheio de energia psíquica e espiritual, influenciando. Então, normalmente, essas crianças serão muito aceleradas, agitadas, podem ter convulsões. Além disso, dificuldade de aprendizado. Além disso, uma percepção sensorial e espiritual muito aguçada. Como se resolve isso? Tratamentos espirituais. Vamos falar assim para ficar mais fácil de entender? Então, coisas que acalmam, coisas santas no corpo da criança. A criança identifica a energia da mãe mais do que a do pai. A energia da mãe, a mãe está lá no jovem, né? Como você viu, mas a criança está crescendo. A mãe pode rezar o que ela quiser. A criança está sentindo a energia da mãe.
Então não adianta estar com o pé na graça e o outro na desgraça. Tem que haver uma conversão de vida. Houve a conversão de vida? Então depois segue seus passos, bíblicos. Ok? Passos bíblicos de libertação. Se não houver essa questão de passos bíblicos de libertação, e for só seguir conceito de dogma de igreja, pode não acontecer a libertação. Mas via de regra, isso é importante. Nunca se esqueçam disso. Coisas santas no corpo. Da cabeça aos pés. Incluindo ouvidos e olhos. Coisas santas do corpo. Da cabeça aos pés. Incluindo ouvidos e olhos. Respondi? Falando em... Fala. Falando em energia, quando a gente vive com uma pessoa com uma energia negativa, o que é bom a gente fazer nesse sentido? Porque é uma convivência, não tem como você fugir daquilo, entendeu? Coisas santas no corpo, da cabeça aos pés. Então, você está fazendo bem, primeiro, você vai começar a interceder por essa pessoa. Vamos dizer que seja o maridão, aquele santo que acompanha você. Vamos dizer que seja, estou dando um exemplo. Então, você vai começar a interceder por ele, constantemente. Você pode começar a colocar coisas santas no corpo dele, de maneira a intencioná-lo para o Cristo. Dá água benta para ele usar. Ele nem precisa saber que é benta, precisa. Segredo espiritual, minha irmã. Você não vai contar tudo, né? Você não vai para a guerra dizendo, estou indo com 22. Você vai dizendo, eu estou indo com 380, né? Então, não conte suas armas, entende? Põe água benta para ele beber, põe água benta na comida dele, põe água benta na roupa dele, asperge água benta. E água benta não é assim, padre, abençoa a água, o padre faz assim, ó, vai que tá bem. Não, tem um rito para fazer água benta. Entende? Taca água benta até. Depois sal exorcizado. Taca sal exorcizado em tudo que é dele. No shampoo anti-caspa, põe as pedrinhas. Na talha onde ele bebe água. Põe um copo com água benta e um dedinho de sal grosso embaixo da cama, ninguém precisa saber. Se alguém vê, você fala que é simpatia, não dê explicação. Não conte, não revele as armas. Põe óleo, sabe esse óleo exorcizado? A Bíblia diz que a unção com óleo quebra o mal. Então você coloca óleo exorcizado no creme dele de barba. Você coloca o óleo exorcizado no shampoo dele. Claro, então não tem problema. Ore por ele na boa intenção. Ok? Na boa intenção. De que a energia negativa que supostamente esteja nele, Deus coloque a mão para que não interfira em você. Perfeito? Só assim. E sem... Começou a criticar a religião do outro, casou-se, tem religião diferente. Respeitem-se. Começou a criticar a religião do outro, vai dar pau. Cristo não é religião, amém? Respondi você? Regra é coisa santa no corpo. O mal influencia, o bem também influencia. Amém? Chega por hoje? Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Diga, Senhor Jesus, Senhor da vida, tende misericórdia de todos nós. E frutificai a nossa fé com o Espírito Santo, dando-nos entendimento e tirando de nós todo medo, fortalecendo-nos na tua luz, limpando-nos na tua misericórdia, ajudando-nos pela caridade divina.
Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Eu vou deixar o livro aqui. Vocês podem vir com o celular, tira uma foto da capa e depois pode buscar. É maravilhoso esse livro. Quem vai para casa, vai com Deus, em paz, que Deus acompanhe.